Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Já aproveito para lhe convidar para fazer a sua inscrição no canal, também ajude a divulgar o canal, coloque lá nos grupos de WhatsApp, também acione o sininho para receber as notificações. Em breve nós vamos trazer novidades, como eu havia dito, vamos trazer aí as entrevistas com as pessoas que vão, para que nós possamos redescobrir a história das aparições de Nossa Senhora aqui no Sertão da Quina. E então convido você a se inscrever no canal e também ajudar a divulgá-lo, Vamos meditar hoje. Hoje nós celebramos a festa da conversão de São Paulo. Vamos meditar o evangelista São Marcos no capítulo 16, versículos de 15 a 18. São Marcos 16, 15 a 18. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós então hoje celebramos a festa da conversão de São Paulo. Estamos no tempo comum e vamos para alguns pontos do Santo Evangelho de hoje para a nossa reflexão. Primeiro que lá no início do texto, nós estamos meditando o capítulo 16, como já havia dito, 15 a 18, e no primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui é a respeito do envio dos discípulos. Aqui nós vemos uma ordem dada por Nosso Senhor. Veja que no início do texto, Jesus se refere aos 12, dizendo a eles, ide pelo mundo inteiro. Nós vemos uma ordem dada por Nosso Senhor, e essa ordem é aceita pelos discípulos. Obviamente que antes de os enviá-los, Jesus os capacitou. E não basta só convidar, eleger, escolher, mas é preciso capacitar aqueles que serão enviados, porque senão a missão já começa com um fracasso, falida. Então, não pode falhar, por isso que Nosso Senhor, Ele então capacita, dá aos discípulos a condição para que eles possam exercer a missão a qual a eles foi confiada. Então, Ele escolhe, elege, mas também capacita antes de enviar. Então, assim Jesus procedeu. Os 3 pontos fundamentais, então, que garantem o bom êxito da missão é a eleição, a capacitação e o envio. Então, segundo ponto, gostaria de chamar a atenção é que o que Nosso Senhor, o objetivo da missão. Qual é o objetivo da missão? Também não é assim, vá lá e faça o que quiser. A missão tem objetivo, objetivo claro. E no Santo Evangelho de hoje nós vemos alguns desses objetivos claros aqui manifestados no próprio Evangelho. O que Nosso Senhor orienta aos discípulos? Que eles, em primeiro lugar, preguem o Evangelho a todos, sem fronteiras. Veja que não há limites para a expansão do Evangelho. Eles são chamados a pregar o Evangelho a todos, Não há fronteiras. Ele rompe fronteiras. Levar a boa nova. O Evangelho é a boa nova. O objetivo da missão é claro, Em primeiro lugar é pregar a boa nova. O que significa isso? Pregar a proposta do reino. O Evangelho é a boa nova. O reino de Deus é uma proposta para nós, uma proposta de vida, um estilo de vida a ser vivido. Então, a primeira orientação que Jesus dá aos 12 é esta: pregar o Evangelho. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho.
a toda criatura, ou seja, sem fronteira. Não tem fronteiras, né? Para o Santo Evangelho. Ele rompe com as barreiras, as fronteiras. Esta boa notícia precisa chegar ao coração de todos, né? É a proposta do reino. São Paulo vai dizer o seguinte, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, diz o seguinte: logo, a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Então veja qual é o objetivo de Nosso Senhor quando envia os 12. Pregar, anunciar o Evangelho. Por quê? Porque é dessa forma que eles, aderindo à pregação, estarão aderindo também à fé em Cristo, né? Se tornando cristãos pela pregação. Depois, a pregação supõe que haja ouvintes. Obviamente, ninguém, né, prega para os ventos, né? Então, a pregação ela supõe que haja ouvintes e que dê atenção, que deem ouvidos, né? Numa ocasião, um líder mundial, um líder do mal, né, infelizmente, não vou nem citar aqui o nome, mas disse aos seus generais, né, que passou por essa terra, teria dito a eles, né, esperemos que esse tipo de coisa não aconteça mais, né, historicamente, mas disse aos seus generais que as suas ordens caíram em ouvidos surdos, né? Então, se caiu em ouvidos surdos, não vai gerar efeito algum, né? A ordem é anulada na raiz. Depois, um terceiro ponto é o resultado da missão que nós encontramos no Santo Evangelho hoje. Como eu disse, né, no início, a missão ela tem um objetivo. E o terceiro ponto é justamente o resultado da missão. Ela precisa dar fruto, ela precisa dar um resultado. E o resultado da missão é o seguinte, no Santo Evangelho diz o seguinte: quem crer e for batizado será salvo. Então veja que o objetivo primeiro, com a pregação, o anúncio do Evangelho, é levar as pessoas que ouvirem essa boa nova, essa boa notícia, que modifica o coração, que transforma a vida, levá-las a crer, né, em Jesus. Então, quem crer e for batizado será salvo. Aqui é considerar também um outro aspecto, que a vida cristã ela não para no batismo. Pelo contrário, nós há pouco celebrávamos o batismo do Senhor e aprendemos assim da igreja que é no batismo que Nosso Senhor inicia a sua vida pública. Então também o batismo nos compromete a viver no mundo, a exercer no mundo o nosso discipulado e o nosso apostolado. Então a nossa não para no batismo, nosso compromisso, a nossa responsabilidade cristã não para no batismo, pelo contrário, ela inicia a nossa trajetória também cristã no meio do mundo. Depois de batizar é preciso, diz Nosso Senhor no capítulo 28 do evangelista São Mateus, versículo 20, diz o seguinte: ensinar a observar tudo que vos prescrevi. Batizai, pregai e batizai, mas ensinai a viver tudo o que eu vos prescrevi. E ainda diz: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Portanto, quem crer e for batizado será salvo. Porém, para alcançar a vida eterna é preciso fazer a vontade de Deus, né? Numa ocasião, um homem aproximou-se de Jesus e perguntou: mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? No Evangelho de São Mateus, capítulo 19. E aí Nosso Senhor respondeu: por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Veja aí. Então é necessário não só ser batizado, não só dizer aceitei Jesus, sou cristão, sou católico, enfim. Não, é preciso que preciso inserir a nossa vida no contexto da dinâmica do reino de Deus. Ou seja, viver o Evangelho, exercer o nosso batismo, nosso discipulado, nosso apostolado no meio do mundo, né? Quem não crer e não for batizado já está condenado. Então, que nós não falhemos na nossa missão. E para não falhar, o próprio Deus já nos dá todas as condições para exercer no mundo a nossa missão. Então é preciso ter fé para crer e depois viver aquilo que nós cremos, né? Traduzir na vida o que cremos.
Então Deus já nos deu todas as condições para que possamos traduzir na vida a sua vontade. Que nesse dia que celebramos a festa, né, da conversão de São Paulo, ele possa interceder junto a nosso Senhor, nos alcançando assim a graça de poder também, assim como ele, a seu exemplo, oferecer a nossa vida como testemunho vivo no meio do mundo qual vivemos, para que revelar a face de Cristo cada vez mais, sobretudo aqueles corações que ainda estão endurecidos a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.